Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos e todas. Eu quero compartilhar com vocês hoje o que está escrito no Salmo 137, dos versículos 1 ao 6. Diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveria de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Por que será que o povo reagiu? O povo, eles estavam na Babilônia, eles estavam cativos. Por que será que eles reagiram dessa maneira? Os opressores dele pediram para que ele entoasse um cântico. Devia ser famoso os cânticos de Sião, famosos os cânticos de Sião. E eles, no entanto, diziam: como que eu vou entoar um cântico? Eu estando em terra estranha, eu estando em outro lugar. Por que será que não podemos entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Por que será que deixamos nos abater diante da dificuldade, diante do sofrimento, da adversidade? Por que será que calamos o nosso louvor, a nossa adoração no momento que nossos opressores estão se regozijando? O que calou o canto de Sião dentro do coração do povo da aliança? Não foram as adversidades nem as dificuldades, foi a amargura. Foi o deixar-se contaminar pelos opressores que calou o cântico de Sião, que calou o cântico do povo de Deus. Deus quer que nosso cântico brote de nossos lábios em todos os momentos, principalmente na hora da dificuldade. Tem até uma música que a gente canta na igreja: tá sofrendo, louve, tá feliz, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. E é isso. Temos que louvar ao Senhor em todo tempo. Deus quer que nosso cântico brote de nossos lábios em qualquer situação. Envergonhamos nossos opressores quando continuamos a louvar e adorar ao Senhor, apesar das aflições, apesar das oposições, das dores, das decepções, dos desapontamentos. Lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui Deus nos promete que se semearmos com lágrimas, com júbilo ceifaremos, com uma alegria incontável ceifaremos. Júbilo é um êxtase de alegria. Não podemos deixar de semear nunca. Não podemos deixar de dar bom testemunho em nenhuma situação. Não podemos deixar nossa adoração de lado, pois isso tem que ser a nossa maior meta, o nosso maior prazer: adorar sempre, adorar em todo tempo, adorar em todo lugar, adorar em toda situação. Eu sou uma pessoa que choro muito, quem me conhece sabe. E eu não tenho vergonha nenhuma de chorar em público, porque Jesus chorou em público, então eu posso chorar em toda situação, sem vergonha nenhuma. Então, quando eu estou com lágrimas nos olhos, eu continuo louvando, adorando, porque é isso que Deus quer de cada um de nós.
Lá em Isaías 12, versículo 2, diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Jesus tem que ser o nosso cântico, o motivo da nossa adoração, o motivo da nossa canção. Independente das circunstâncias, nós temos que louvar, nós temos que adorar. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 30, tem uma passagem muito maravilhosa. A Bíblia nos conta que o rei Josafá ganhou uma guerra impossível de ser ganha somente cantando louvores e não se assustando com os inimigos, e sim confiando. Deus mandou que eles fizessem isso. Quando o rei Josafá diz assim: e agora? Jesus falou assim, Deus falou assim: pega seus instrumentos, me louvem. Parece coisa de maluco, né? O inimigo está vindo cheio de armas para acabar com o povo de Deus. E Deus falou assim: só me louve. E Josafá obedeceu e fez o povo todo confiar. E agradou a Deus por isso. E como ele foi, como Deus é fiel quando nós colocamos nossa confiança nele. E o que Deus fez enquanto eles louvavam? Né? Pegaram as harpas, as flautas, os instrumentos da época. Deus colocou emboscadas para que o exército inimigo caísse. E o povo de Israel venceu aquela batalha, não com armas, mas com louvores. A nossa arma não tem que ser a arma dos homens, a nossa arma tem que ser a palavra de Deus. A nossa arma tem que ser os louvores, os instrumentos musicais, a nossa voz que canta, que louva, que adora. Não, a arma, né? Hoje em dia podemos dizer, antes eram, sei lá, as flechas, enfim, a arma da época. Hoje, sei lá, o que seria revólver. Eu não conheço nem o nome das armas, porque elas realmente não me interessam. O que me interessa é a arma que Jesus me colocou nas minhas mãos, que é a palavra de Deus, que é a adoração, que é o louvor. Essa é a minha arma para lutar contra o povo inimigo. Essa é a arma para nós lutar, para a igreja de Jesus lutar contra os adversários, sejam eles os adversários espirituais, sejam os físicos. Eu tive uma experiência muito interessante que veio à minha mente agora. Eu tinha acabado de me converter. E um menino que não... Eu não vi arma na mão dele, mas ele dizia que ele estava com arma. Ele assaltou o ônibus todo. E eu tremendo, dei o meu relógio, só tinha um relógio para dar. E todo mundo deu. Na época, eu não me lembro se tinha celular. Não tinha celular. Claro que não tinha celular. Enfim, quer dizer, eu não tinha. Eu acho que a maioria não tinha também. E duas irmãzinhas com a Bíblia na mão foram as únicas pessoas que não foram assaltadas. Elas testemunharam isso. Nós não fomos assaltadas, porque nós levantamos a nossa arma. Qual era a arma? A Bíblia. A igreja tem que entender que a nossa arma é a palavra de Deus, que a nossa arma é o louvor, que a nossa arma é a adoração. Aquilo foi eu tinha acabado, eu acho que eu tinha 1 mês de convertida. Aquilo foi um grande ensinamento para mim. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, diz que tudo e todas as coisas têm que redundar em louvor e adoração ao nosso Senhor. E a adoração implica em sairmos do nosso chão. A verdadeira adoração exige uma concentração enorme no Rei dos Reis. Exige uma concentrada despedida das banalidades desse mundo e um esforço para elevar os nossos olhos para as coisas do céu. Porque o culto só nos valerá se elevar as nossas almas às alturas onde Jesus está pronto para nos receber e nos atender.
A verdadeira vitória é conseguirmos nos concentrar naquilo que é eterno e, portanto, vale a pena. O resto é detalhe. O resto não tem importância. O resto não tem importância perto do prazer e da alegria de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, independente das situações adversas, independente e a despeito dos nossos opressores, dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Louvar e adorar a Deus tem que ser o nosso maior prazer. E através do louvor e adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, é que a paz que excede todo entendimento vem sobre o seu povo. Que nós possamos louvar e adorar a Deus, mesmo em terra estranha. Nós estamos em terra estranha, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós vivemos tempos difíceis, mas é nesse tempo difícil, nesse momento de dificuldade, de medo, de adversidade, é que nós temos que adorar. Adorar sempre, adorar em qualquer situação. Se você está alegre, louve, mas se você está em lágrimas, louve também, adore também ao único e verdadeiro Deus. Essa é a minha oração por mim e por você. Amém?